Muito bem, nós vamos dar sequência à nossa pequena série de mensagens sobre o tema do nosso ano, sobre ser um, somos um, como Igreja do Senhor. Então nós já vimos vários aspectos a respeito disso, vimos a respeito da coletividade, da importância de entendermos que nós somos a igreja e não individualmente. Vimos a respeito do Dia do Senhor semana passada, falando sobre como a importância da unidade no culto coletivo. Vimos a respeito do nosso compromisso de uns com os outros, qual é o compromisso que nós temos com os nossos irmãos. E hoje, na nossa quinta mensagem, obrigado Gui, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do serviço dentro da unidade cristã. Então esse é o nosso tema da nossa reflexão nessa manhã. Mas eu queria começar com uma pergunta. O texto já foi lido, você pode manter sua Bíblia aberta em Efésios 4, um texto conhecido, e nós vamos trabalhar alguns aspectos desse texto. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. O que você faria se você ganhasse dinheiro para o resto da sua vida? Você não tem mais que se preocupar com dinheiro. Você tem dinheiro suficiente para gastar com o que você quiser para o resto da sua vida. O que vem na sua mente aí? O que você faria? Oi? Ia gastar, né? De diversas formas. Você continuaria trabalhando? Não, né? Oi? Alberto foi mais otimista, falou que nos primeiros anos, não. Nos primeiros 80 anos, né? Você já notou como nós pensamos, qual é a perspectiva da nossa sociedade atual a respeito do trabalho, a respeito do serviço? Vou te fazer uma pergunta que você vai ver constantemente nas redes sociais aí, se você tem rede social. Qual é o pior dia da semana? Segunda-feira, né? Não é isso que você vê todo o tempo o pessoal falando? Segunda-feira. Pior dia da semana. Você já notou como nossa sociedade criou uma aversão ao serviço? Aquela ideia antiga de que o trabalho dignifica o homem ficou para trás. O trabalho hoje é considerado um mal necessário. Ele é visto como uma necessidade que eu tenho que enfrentar. E talvez alguns de nós trabalhem muito, até mais do que deveriam. Mas a realidade é que a maioria de nós assumiu essa mentalidade de que o trabalho é algo ruim. A maioria odeia trabalhar. Você acha que isso adentrou a realidade da igreja? Separei alguns hinos do passado aqui, que falam a respeito disso. Não vou cantar, vou só citar. E se você conhece o cantor cristão, você vai lembrar da maioria deles. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. No labor, com fervor, a servir a Jesus. No serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço do meu rei, minha vida empregarei. Todos esses hinos antigos falam a respeito da satisfação no servir. Mas hoje em dia, quando a gente fala de serviço, inclusive na igreja, parece que tudo é um peso. Nós adotamos essa mentalidade do serviço. O serviço é algo pesado. O serviço não tem valor nele próprio. O serviço tem valor se eu tenho uma recompensa. Se eu vou ganhar algo com isso. Se eu não for ganhar algo com isso, eu evito o serviço. A qualquer custo. É claro que eu estou generalizando. Mas hoje em dia nós vemos um cristianismo muito mais preocupado com o que Deus vai fazer por mim. Como eu serei servido por Deus e pelo meu próximo, em vez de como eu posso servir a Deus e ao próximo. Agora, nós sabemos que essa mentalidade não é a mentalidade bíblica correta a respeito do serviço. Então,
essa mentalidade enfraquece nossa visão sobre o serviço cristão. Por isso que nós queremos responder de maneira bem simples hoje a seguinte pergunta: por que servir? É isso que nós queremos responder, de maneira bem simples. Por que servir? E aí você pode, se não fez ainda, abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16. Nós vamos mostrar 4 motivos que nós temos nesse texto para servirmos ao Senhor. Efésios 4, a partir do versículo 11. Nós queremos mostrar que o serviço ao Senhor é parte essencial da vida cristã. Isso significa que não tem como você tirar isso da vida cristã. É essencial, faz parte da essência do cristianismo servir. Jesus Cristo, nosso modelo, diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o texto de Marcos que nós vamos chegar com o pastor Carlos lá no capítulo 10. O serviço é essencial. Não existe cristianismo verdadeiro sem serviço. Faz parte da vida cristã e não tem como você tirar isso de lá. Não tem como você excluir isso dessa realidade. E aí nós queremos responder por quê então? Por que isso é importante? Nós vamos ver isso em 4 tópicos. E eu vou ler os versículos dentro de cada tópico, tá bom? Porque já foi lido o texto inteiro. Versículos 11 e 12. O seguinte: e ele mesmo, falando a respeito de Cristo, nos versículos anteriores, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, por que servir? Primeiro, porque Cristo te capacitou para isso. O texto vem falando, nós cortamos, fizemos um recorte no texto, todo o texto começaria lá do versículo 7, pelo menos essa sessão, mas o texto vem falando de dons, que Cristo capacitou o seu povo com dons. E ele usa o exemplo aqui da liderança, inclusive, está falando da liderança da igreja primitiva, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eram os líderes da igreja no começo do evangelho. E ele está falando que essas pessoas foram capacitadas para exercer uma função, para que outras pessoas também capacitadas com dons pelo Senhor, também pudessem exercer sua função. Olha, entenda o seguinte: Cristo capacita todo o seu corpo para servir. E o texto demonstra isso, versículo 12. Note, depois dele falar da liderança, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a liderança da igreja no início, no primeiro século, o versículo 12 diz que essa liderança existe para quê? Ele fala 3 coisas. Qual que é a primeira aí no seu versículo? Versículo 12. Aperfeiçoar os santos. Talvez numa versão um pouco diferente aí, mas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ok? Então, para que serve a liderança de uma igreja? Para aperfeiçoar, quando está falando dos santos aqui, está falando de todos os crentes. Todos os membros de uma igreja, todos os cristãos. Ou seja, a ideia aqui é de tornar equipado, habilitado. Essa é a função da liderança. Preparar essas pessoas. Quando diz aperfeiçoar, não é tornar perfeitas no sentido moral. Geralmente a gente pensa assim da palavra, perfeito sem erro, não é isso. Mas é pronta, preparada, habilitada, apta para o serviço. Não é a mentalidade que nós recebemos culturalmente, de que os líderes fazem e os outros, que não são líderes, recebem. Líderes não são garçons, que estão aqui para servir enquanto os outros estão apenas esperando. Eles são treinadores, pessoas que devem habilitar todos os crentes para servir. Porque o versículo continua assim no versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos é para o desempenho do seu serviço. Ou seja, uma liderança existe para te aperfeiçoar, para que você possa exercer o dom que Deus te deu. Para que você possa servir. Todos devem servir, não apenas os líderes. É isso que Paulo está mostrando aqui. Olha, Deus deu dons específicos para a liderança,
para que através desses dons eles aperfeiçoassem o corpo, para que o corpo servisse. Não é para que os líderes servissem, eles também servem por meio da liderança, mas para que o corpo servisse. E qual que é o resultado disso? A gente vai voltar a esse ponto mais para frente, porque o texto volta a ele, ainda no versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para que haja crescimento na igreja. Para que haja edificação. Uma igreja cresce quando todos os membros desenvolvem os dons que Deus deu para cada um deles. Primeiro motivo para servir é que Cristo nos capacitou para isso. Cristo te capacitou para servir a sua igreja. Deus não chama ninguém para ser espectador. E se você está sendo espectador no corpo de Cristo, você não está cumprindo o que Cristo deu para você. Você não está exercendo seu dom. E de forma um pouco mais forte e também verdadeira, você está pecando. Negligenciando o dom que Deus te deu. Deus deu dons para cada um de nós. Entenda, e eu vou fazer essa diferenciação ainda mais para frente, não estamos falando de cargo. São coisas distintas. Nem todo mundo tem cargo na igreja. Nem todo mundo exerce um papel de líder na igreja. Mas todos nós somos chamados para servir. Meu intuito a dizer isso é incomodar mesmo. É incomodar você que não está servindo. Para que haja despertamento, crescimento, mudança. Se você não está servindo, tem algo errado. Pode ser por ignorância, falta de conhecimento, mas agora está resolvido. Se for por isso, você já sabe que você deve servir. Pode ser por não saber como ou onde, e aí os seus pastores vão ter prazer de te ajudar com isso. Mostrar como você pode ser útil. Agora, pode ser por outros pecados, como a falta de envolvimento, como a ausência nos cultos, que nós trabalhamos semana passada, pelo foco errado de vida, pode ser por esses motivos. Pode ser por impossibilidade, o que entenda é raro, mas pode acontecer. A pessoa está impossibilitada, é raro, mas pode acontecer. E pode ser pelo pior dos motivos, por rebeldia. Revelado na indiferença ou na revolta. Porque rebeldia não é só aquele cara que está revoltado, não. A rebeldia às vezes é demonstrada na indiferença. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não quero. Não estou afim. Pode ser revelado na indiferença. Então, o primeiro motivo que nós vemos é porque Cristo te capacitou para servir. E nós poderíamos usar, inclusive, a parábola dos talentos aqui. Apesar de que lá não é talento natural, tá bom? Talento lá é uma moeda. Mas para mostrar que há um grande problema quando nós negligenciamos o que Cristo nos dá. O que Cristo coloca em nossas mãos. Mas nós não temos tempo para ir para esse texto, então nós vamos seguir. Segundo motivo, porque o serviço promove unidade. Nós estamos falando sobre isso. Sobre ser um. E unidade não vem somente por meio de estar junto. Unidade vem por meio de trabalhar, servir e focar no mesmo objetivo. Assim vem a unidade. Quando nós servimos juntos, trabalhando para o mesmo alvo, aí existe unidade. Olha o que o versículo 13 nos diz. Versículo 12. Aperfeiçoar os santos, para que sirvam, desempenhem esse serviço, e assim o corpo de Cristo seja edificado. Aí ele continua. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É o que o versículo nos diz. Ou seja, esse serviço que gera edificação deve promover a unidade. Até que cheguemos à unidade da fé. Ou seja, a unidade ao redor daquilo que cremos, como nós falamos. Do objetivo em comum e da fé que temos em comum.
E não só da fé, mas do pleno conhecimento do Filho de Deus. É o que Paulo fala aqui. Essa unidade está alicerçada na fé que temos em comum e no conhecimento do nosso Salvador. E conhecimento aqui não é apenas intelectual, envolve intelecto, mas está falando de relacionamento. Está falando desse relacionamento que nós temos com o nosso Salvador. É aquilo que nos une. O que nos une, apesar de todas as nossas diferenças, é Cristo. O que nos une é a fé que nós temos em comum. É o alvo que nós estamos caminhando juntos. Isso significa que essa unidade que nós temos ensinado, ela é um resultado de servirmos ao Senhor juntos. De estarmos com o mesmo foco. De trabalharmos em prol de algo em comum, que é o Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a realidade inversa acontece. Se eu não trabalho junto, se eu tenho o meu foco individual, em vez de coletivo, se eu tenho meus sonhos pessoais acima de tudo, o que vai gerar é falta de unidade, conflito, dificuldade, pois cada um vai buscar o que é seu. Cada um vai correr atrás do que é seu. Por isso, pergunte-se, você está envolvido com o propósito da igreja? Primeiro, você sabe qual é o propósito dessa igreja? Você sabe por que você deveria estar aqui? Adorar a Deus, servindo, está dentro da nossa declaração de propósito, por meio do evangelismo, do discipulado, do louvor, que o glorifica. Esse é o propósito dessa igreja. Nós existimos e nos reunimos para isso. Você está dentro desse propósito? Ou pode ser que você tenha o seu próprio propósito e a igreja serve como um meio de atingi-lo. O que é muito comum. Eu tenho um propósito. Eu quero receber determinado auxílio espiritual. E a igreja vai servir para isso. Então eu vou lá porque eu atinjo o meu propósito. Eu quero algo bom para os meus filhos. Então eu vou lá porque na igreja isso vai ser bom. Então eu atinjo o meu propósito. E eu não estou falando que essas coisas são ruins, essas coisas são boas. Mas entende como elas não geram a disposição de servir, a disposição de caminhar junto e ter o mesmo foco e o mesmo propósito? Elas trabalham no individualismo. Acorda seu amigo aí, ó, que está dormindo. Acorda aí, Léo. Vamos lá, presta atenção. Terceiro, porque o serviço promove maturidade. Não só unidade, como maturidade. Maturidade que envolve o que é ser cristão. Olha o que o texto continua no versículo 13 e 14. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós vivemos em uma geração que esse texto está descrevendo. Vivemos em uma geração de meninos. Vivemos em uma geração de imaturidade. E o texto está falando que isso é resultado do nosso foco egoísta, da nossa indisposição em servir, de encaminhar junto. Paulo está falando se você não exerce seu dom, não serve para a edificação do corpo, você vai estar voltado para si mesmo. E isso é imaturidade. Você não vai chegar à perfeita varonilidade como Cristo. Não vai atingir e seguir o ideal e o modelo que Cristo deixou de serviço. Você vai ser como um menino, agitado de um lado para o outro. Qualquer novidade. Hoje eu vivo para isso, porque eu gosto disso. Amanhã eu vivo para aquilo, porque surgiu uma nova coisa. E aí eu vou correr atrás disso. E vou correr atrás daquilo outro. É imaturidade, inconstância.
Paulo está falando que o serviço promove unidade. Então, quando nós servimos em prol do Evangelho, isso nos une e isso nos torna maduros. Deixamos de lado o egoísmo e nos tornamos seguidores de Cristo. Não ficamos fascinados por qualquer coisinha que acontece. Não somos enganados facilmente. Não somos levados de um lado para o outro. Talvez o maior exemplo de imaturidade seja a pessoa que acha que sabe tudo, que está acima dos outros, mas que não move uma palha para servir o próximo. Você pode saber tudo da Bíblia. Eu conheço gente que sabe tudo da Bíblia e não é cristão. Mas se você não está praticando, isso é imaturidade. Quantos irmãos de pouca escolaridade, pouca instrução, mas que estão dispostos a abrir mão do seu tempo, do seu descanso, dos seus desejos para servir a Cristo? Isso é maturidade. Maturidade não está na quantidade de conhecimento, mas na disposição da prática deste conhecimento. E por fim, porque o serviço promove crescimento. Versículos 15 e 16. Voltando ao tema da edificação, Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Lembra que ele disse lá no versículo 12? Edificação. Ele deu dons para aperfeiçoar os santos, para que desempenhem seu serviço e haja edificação no corpo de Cristo. E aqui ele volta a essa ideia falando: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Qual que é a ênfase do texto? Eu enfatizei isso na leitura, inclusive. Você notou? O que tem que acontecer para que o corpo cresça? Oi? Não estou ouvindo. Estou ouvindo só burburinhos. Tem que ter o auxílio de quem? De cada parte. Auxílio de toda junta. A cooperação. Meu irmão, o plano de Deus, ele é extremamente sábio, mas extremamente simples. A Escritura diz que Deus é quem edifica a sua igreja. Cristo é quem edifica a sua igreja. Então é Ele que coloca as pessoas na igreja. Isso é bem simples. Ele é soberano. E Ele coloca sabendo dos dons que existem, sabendo das necessidades que existem. Isso significa que Ele coloca pessoas específicas em determinada igreja, para que hajam os dons necessários para que essa igreja cresça. E aí Paulo está mostrando isso e falando: olha, e para que a igreja cresça, aquilo que deveria crescer, isso se dá por meio do cabeça, que é Cristo, e se dá por cada membro do corpo exercendo a sua função. É toda junta, é cada parte fazendo a sua função. O crescimento se dá pelo auxílio de toda a junta, se dá quando cada um está fazendo aquilo que Deus deu de dom, de capacitação para fazer. Isso significa que isso é algo muito sério. Porque se você não está servindo, não é apenas uma questão pessoal de não estou afim, tem outros para fazer, já foi meu tempo, ou sou muito novo para isso. É uma questão de que você não está apenas não ajudando ou não cooperando com o crescimento, você está atrapalhando o crescimento da igreja. Porque se cada parte tem que servir para que a igreja cresça, é o que Paulo está falando, o auxílio de cada parte, e tem partes que não estão fazendo, isso não é apenas, tudo bem. Isso está atrapalhando, a igreja não está crescendo como deveria crescer, porque eu não estou assumindo o meu papel nessa engrenagem. Porque eu não estou fazendo a minha parte. Entende o que Paulo está falando? É o auxílio de cada junta, de cada parte. E se uma parte está falhando, o corpo sofre.
além de Cristo não ser honrado, que é parte do corpo, né? O cabeça. O corpo sofre. É um empecilho para o crescimento da igreja. Entende porque servir não é opcional para o cristão? Porque Deus nos deu dons. Eles são necessários para a igreja. E como eu disse, isso não é cargo. Isso é assumir o seu papel como cristão. Isso vai se dar talvez por meio de uma conversa informal. Você vai estar auxiliando o irmão em Cristo crescer. Isso vai se dar através de um serviço que ninguém vai ver, talvez. Que poucas pessoas vão saber. Mas que é importante para o crescimento do corpo. Isso vai se dar de várias formas. Mas a grande realidade é que quando nós não servimos, nós atrapalhamos o crescimento da igreja. E sobrecarregamos outros irmãos. Que tentam suprir o que é necessário para que a igreja cresça. Entenda. Todos nós devemos servir, porque fomos capacitados. Porque isso vai promover unidade, maturidade e crescimento da igreja. E minha oração é que você ouça a palavra do Senhor e a considere. Não é porque o pastor está falando. É o que a palavra está falando. Se você não está servindo, você deve trabalhar isso na sua vida. Não fique com raiva de mim, não. Como diz um pastor amigo meu, fica com raiva de Deus. Foi ele que inspirou a palavra. Então, que o Senhor nos torne cada vez mais úteis para a edificação da sua igreja. Esse é o meu desejo, minha oração para a sua vida. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na sua casa e rogamos que o Senhor nos dê a disposição necessária para te servir, entendendo que o Senhor nos capacitou e que isso é plano do Senhor para a nossa vida. O Senhor não chamou ninguém para apenas receber os benefícios do Evangelho e ser um espectador. Mas o Senhor nos chama para seguir o seu modelo de serviço, de doação, de disposição em se doar pelo nosso próximo, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Então dá-nos essa disposição, dá-nos esse desejo, mas principalmente além do desejo, essa prática de servir ao Senhor por meio do serviço ao nosso próximo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.